Então, boa noite a todos. Hoje, 17 de março de 2023, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, estamos hoje no nosso quarto estudo. Aquelas pessoas que nos acompanham agora, que chegaram hoje, entrando hoje, os nossos estudos, eles estão um pouquinho atrasados, mas eles estarão disponíveis lá no nosso site, www.senhor.org.br, para as pessoas que quiserem rever os estudos anteriores, bem como lá também, esse estudo nosso, ele é realizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, aqui de Curitiba, né? Então, nesse site também vocês vão encontrar outras informações sobre a doutrina espírita, tem estudo do magnetismo, tem estudo da revista espírita, que nós fazemos todo sábado, e as pessoas que às vezes nos assistem online, se ela nos procurar nos grupos nossos de WhatsApp, ela será incluída dentro de um grupo específico de WhatsApp, e aí ela poderá também participar com os comentários e receber o link para assistir ao vivo. Estou dando continuidade a nossos estudos, nos estudos anteriores, desde o primeiro, agora nessa parte da introdução do Livro dos Espíritos. Nos primeiros estudos foi falado um pouquinho sobre Kardec, sobre como foi realizado essa obra, como é que chegou, como é as conclusões que eles chegaram para fazer a obra. E na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a questão da parte da ciência espírita, como se para estudar o espiritismo. E Kardec deixa bem claro aí que aquelas pessoas que queiram estudar o espiritismo, ela tem que ter muita dedicação, persistência, tem que ser um estudo sério, né, com grupos sérios e objetivos, claro, sério de aprendizado, e ele deixa claro ali nesses estudos que nós fizemos na semana passada, a relação do estudo do magnetismo com a ciência terrena atual, né? Então ele já demonstra daquela época, já vinha mostrando a dificuldade de algumas pessoas que querem estudar, fazer pesquisas dos fenômenos espíritas, da filosofia espírita, a dificuldade que tem de comprovações por querer utilizar dos métodos conhecidos pela ciência. Então ele faz vários comentários e várias citações dizendo que uma ciência nova, uma ciência diferente, onde nós estamos falando de questões que não existem hoje, tem que ser estudado, observado de uma maneira diferente. Então, muitas pessoas aí negligenciavam a filosofia espírita, por dizendo que não podia comprovar, porque a ciência não comprovou e assim por diante, né? Então, essa importância aí, ele deixa claro isso, né? Que quando a gente for estudar a doutrina espírita, nós temos que abrir os nossos preconceitos e entender que é uma ciência diferente. Estamos falando de coisas que hoje, se você vai estudar o fenômeno mediúnico, você não consegue ainda, né? Que algumas coisas estão comprovando, que foi colocado ali, mas você não consegue comprovar o fenômeno em si, medindo, mensurando, pesando, nesse tipo de coisa assim, né? Então ele faz várias advertências e continua. Nós vamos continuar hoje ainda falando um pouquinho mais sobre essa questão. Então, na parte 11ª, ele começa assim: esquisito acrescentam, que só se fale dos espíritos dos personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Ainda que há um erro, oriundo, como tanto outros, de superficial observação. Interessante que o Kardec ele faz as colocações, aí que está a grandeza, a preparação dele, né? E aí é aí que vem a parte filosófica. Ele faz uma colocação como que as pessoas, colocando no lugar de outras pessoas, né? Como que as pessoas perguntavam, como que as pessoas compreendiam, né? E aí ele vai colocando dessa maneira para facilitar, para nos facilitar o entendimento, né? Então ele coloca, ó,
ele fez aquela afirmativa ali, né? Como que algumas pessoas perguntam, olha, como é que você fala só de personagens conhecidos e pergunta porque são eles os únicos a se manifestarem? Aí ele responde: ainda aqui é um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número desconhecido do que o dos ilustres, designando aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por nome alegórico ou característico, né? Então ele vai colocando aqui já as colocações. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso que é que são notadas. Ainda hoje é assim, né? Então as pessoas às vezes, quando falam de invocar alguma entidade, alguns espíritos, a pessoa sempre pensa nessas personagens hoje, como são conhecidos, falar, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos e tal, porque conheceu, que veio falar e tal, então as pessoas gostam desses nomes mais conhecidos, né? Então é muito natural que seja isso mesmo, né? Porque você vai buscar as pessoas que você conhece, que você tem referência, né? Santo X, Santo Y, então as pessoas colocam muito isso. Acham também, ele vai colocando, acho também singular que os espíritos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração que tais homens gozaram nesse mundo, nenhuma supremacia lhes dá do mundo espírita, né? Dá no mundo espírita, né? Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo essa sentença entender-se com relação à categoria que em cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir ser lá um dos últimos, né? Por isso que nós já citamos, já foi falado, inclusive, aqui nessa prova para a introdução, depois vamos entrar bastante detalhe quando estudar a obra, né? A escala espírita, né? O que denomina aí é o grau evolutivo que ele se refere, né? Não é a questão social ou intelectual que a pessoa tem no mundo terreno. Então, é isso que realmente importa, né? Nessas relações além túmulo, né? Aquele diante de quem curvamos aqui a cabeça, pode, portanto, vir a falar-nos como mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Ele continua, aqui no 12º, né? Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado essas personagens? Pergunta bem interessante, né? Esta dúvida existe, mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se eles podem comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se.
conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil. Pode, ao menos, por presunção, segundo certos indícios. Vamos lá. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, normalmente, se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Já isso constitui indício de identidade, né? Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas. Desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Nesse gênero de evocações, passam-se, às vezes, coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencer o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhes são feitas. Outra circunstância muito característica acorde em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo, se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrantes semelhanças como dessas pessoas em vida. A assinatura sem a obtida de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e ainda menos ainda como regra constante. Mencionamos apenas como digno de nota. Aqui é um ponto interessante, né, que ele fala, porque às vezes, e até ontem nós estávamos fazendo o nosso estudo da mediunidade, sempre surgem algumas perguntas sobre algumas questões referente às situações dos espíritos desencarnados, e algumas pessoas costumam colocar regras meio rígidas. Ah, não, isso não pode ser assim. Aqui ele deixa bem claro, isso pode ser sim um método de comprovação, mas também você não pode levar como uma regra absoluta, porque, como ele disse, vai depender muito do espírito que desencarnou e do tempo que ele desencarnou, que ele pode ter perdido, né? Então ele mesmo deixa bem claro que longe estamos toda a vida de querer apontar o fato como uma regra, menos ainda como uma regra constante. Quer dizer, pode acontecer e deve ser levado em consideração, mas não que você vai identificar apenas com isso, né? Isso seria um fator muito que vai descartar que aquele espírito não é aquele por causa que a caligrafia não bateu, né? Então, é bastante interessante como o Kardec coloca essas questões, né? Ó, dando continuidade aqui. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal. Aquilo que eu falei, o mais importante é na escala espírita, que grau que ele está, né? De evolução moral. Quanto ainda não está completamente desmaterializados, e é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, a qual, igualmente, se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. De novo, né? O Kardec sempre ele repete, vai repetindo em todo o estudo, e já coloca, não é? As pessoas às vezes são muito, nós em si, em geral, nós somos muito imediatistas, nós vemos uma coisa assim, já viu, mas é fulano, já
cravamos, né? E ele coloca, omissão de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Quer dizer, eu acho bacana quando a gente estuda o Kardec, principalmente essas obras, que estamos estudando essa parte da introdução, sobre essas advertências que ele faz, né? Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. Outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas, ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades. Enfim, que são, quando nada, provas morais de entidades únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode até certo ponto ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não seja em outros. E se, com relação às pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e do caráter. Porquanto, inquestionavelmente, o espírito do homem de bem não falará como de um homem, como o de um perverso ou de um devasso. Olha aí ele dando outro critério, né, para identificação do espírito, né? E aí muitas vezes as pessoas aqui no terreno, naquela ânsia do ente querido, às vezes quando desencarna uma pessoa, a pessoa fala assim, ah, nossa, agora ele foi para o céu, tal. Quer dizer, não é porque desencarnou que ele vai mudar. Ele pode mudar, ele pode tem outra situação, mas não é que vai mudar a questão vai dar um salto na questão da moralidade dele, né? Se a pessoa era uma pessoa materialista, se era uma pessoa, digamos assim, que não tinha uma conduta bem libada, ele pode chegar no mundo espiritual e não vai chegar lá e vai ficar santo, né? Vai mudar. Ou ao contrário também, uma pessoa que já tem um certo grau evolutivo aqui no mundo terreno, não é que ele vai no mundo espiritual que ele vai virar um totalmente contrário, vai virar um devasso lá e vai mudar tudo. Não é por aí o caminho. Então já está dando aqui uma boa dica para você identificar os espíritos, né? Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esse se trai logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Olha aí, ó, bem aquilo que eu estava falando, né? Então, quer assinar a fé, mas aí tá falando de coisa assim, de crítica e tal, totalmente diferente da personalidade de Fennel, aí já tem alguma coisa errada, né? Se ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fennel, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que se prega o bem, um espírito que só prega o bem, é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos, e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem o mesmo nome, não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fennel venha em seu lugar muitas vezes, até como seu mandatário. Apresenta-se então com seu nome, porque ele é idêntico, e por substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas o que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não o de Fennel? Isso aqui é interessante, ele faz a pergunta aqui,
E eu, uma vez, muito tempo atrás, quando eu estava começando a estudar, então tinha uns grupos na casa que eu frequentava, eles falavam dos tratamentos por Dr. Leocádio. Dr. Leocádio normalmente é ligado a questões de tratamento, de saúde. E aí, simultaneamente, a gente via sempre outras casas, e Dr. Leocádio, que via Dr. Leocádio e dava comunicação. E aí, depois que eu estudando isso aqui, que eu entendi. Porque é claro que o espírito pode também irradiar a luz deles e estar em todos esses lugares, mas pode acontecer bem isso que ele está falando. Espírito da mesma categoria, do mesmo nível, do mesmo princípio dele, onde está um grupo reunido lá em nome do Dr. Leocádio para fazer tratamento de cura, que era o nome dele, ele se apresenta ali. Como aqueles grupos ali são simpatizantes do Dr. Leocádio, ele vai se identificar com o Dr. Leocádio, para dar as receitas, para fazer as coisas tudo lá, né? Então, isso é muito, para mim, lendo isso aqui, lendo depois, a gente vai começando a compreender que os espíritos do mesmo nível podem fazer isso. É a questão do Bezerra de Menezes, e assim outros, né? Então, se o espírito veio por concordância dele, ele é do mesmo nível. E aqui também, estudando isso, observando isso, e a gente que estuda a doutrina espírita, a gente começa a estudar também outros grupos, né, designados ao afro. Então, no caso da Umbanda, aí as pessoas sempre falavam na Umbanda, eu no começo também demorei para compreender isso, Pai João, Pai Zé, Pai Joaquim, e tal, ele coloca esses nomes. Eu acho que eles resolveram essa questão da maneira melhor até que o movimento espírita. Porque daí quando ele fala Pai João, eu entendi uma vez que uma pessoa fez uma explicação para mim que era da área. Quando ele está falando Pai João, não é o mesmo Pai João que vem lá. É uma entidade que denomina na mesma faixa de energia, da mesma forma de pensamento que se manifesta como Pai João e assim sucessivamente. E é o que ele está dizendo aqui. Formam-se grupos, então está na mesma faixa, então para tirar essa questão de nomes, eles ficar colocando nomes, o espírito talvez não goste de colocar nome, eles colocaram dessa maneira. E é isso que ele está colocando aqui, né? Que as pessoas gostam de ter um nome no movimento espírita, e nós temos um nome, então você pode, desde que você entenda que você está se referindo a uma categoria, numa faixa moral, de atividade daquela entidade, né? Ó, desde que tudo que você diz é bom, e que fala como o teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito, indiferente do nome pelo qual dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio que lança a mão para fixar as ideias. Porque se chegasse um espírito lá da mesma faixa e falava lá, eu sou aqui, né, um nome lá totalmente diferente, a pessoa não ia dar bola com a roupa, Bezerra de Menezes. A pessoa vai fixar, isso aí está falando na mesma categoria, no mesmo nível. Nós gostamos disso, né? Nós sempre buscamos um nome, né? Então, sempre quando é até comum, às vezes, nos nossos grupos mediúnicos, quando termina, a gente pergunta a possibilidade de identificar, e alguns não gostam de se identificar, né? Aí, às vezes, coloca um irmão tal, irmão Y, sei o que lá e tal, falando de identificar. E é o que ele está colocando aqui, né? Que ele, às vezes, utiliza desse nome para fixar-nos as melhores ideias e nós darmos aquela confiança. Só que ele continua. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos há pouco, você consegue estabelecer a identidade por prova de certo modo patente. Claro, as comunicações íntimas, você vai ter toda aquela característica que ele colocou no início lá, né? Identificar pelas peculiaridades dos conhecimentos das pessoas que estão envolvidas ali. Continuando. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúdes, mistificações. Isso é que ele coloca aqui já como advertência, né? Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Olha o que ele coloca, hein, gente? Nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprender a brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assiduoso e por vezes muito prolongado. Olha, vem repetindo toda essa parte da introdução. Nós começamos a estudar o livro dos médios, também o livro do médio, as advertências são a mesma.
E às vezes a gente vê algumas pessoas brincando, as pessoas começam a frequentar uma casa espírita, dá umas pinceladas no livro dos espíritos, no livro dos médios, dá uma lida lá para lá e para cá, já se intitula de espíritos, e alguns ainda querem até reformular, mudar, atualizar o texto. Peraí, então vamos estudar primeiro, vamos estudar, aprofundar todo esse estudo que nós temos aqui agora, para depois a gente poder dar algum parecer nosso, alguma interpretação. Mas a gente vê as pessoas, às vezes, dizem-se espírita, mas, olha, às vezes nunca nem leu o livro dos espíritos inteiro, li só capítulo aqui, parte lá, e o evangelho, outra parte. Ah, eu sou espírita. Mas para você intitular ser espírita, espírita mesmo, olha o que ele fala. Demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Não sendo lícito provocar e seus fatos, tem que esperar que eles apresentem por si mesmo. Frequentemente ocorre por efeito de circunstâncias em que você não pensa. Para o observador atento, paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos, que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor, mas é com uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Continua, né? Aí, ó, Kardec filosofando, Kardec ligando naquela parte poética, que Kardec, nesse ponto, é fantástico, né? Quando ele coloca da maneira que ele coloca as coisas, né? As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muitos uns dos outros do ponto de vista do conhecimento e da moralidade. É evidente que uma questão pode ser, por eles, resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre homens, se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Olha aí de novo outra advertência, né? Porque eu também já percebi isso, que muitas vezes, dentro de alguns grupos mediúnicos, os médios começam a dar comunicação, aí vem a entidade e diz, olha, eu sou Bezerro, sou não sei o quê, sou espírito X, Y lá, e eu vou ter que ficar com você aqui agora, que eu vou te instruir, e as pessoas acabam acreditando fielmente naquilo. Aí se a pessoa questiona, não, mas é um espírito, aqui ele já deixa bem claro, não é porque ele é espírito que ele pode ser evoluído, não, quando ele está colocando. É a mesma coisa de perguntar para um sábio, um ignorante e um glaciador de mau gosto. Cada um vai dar uma resposta diferente, né? Mas ponderam. Como você explica que, tido por espíritos de ordem superior, nem sempre estejam de acordo? Diremos, em primeiro lugar, que independente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercer certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da probidade dos espíritos. Esse é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso que dizemos que esse estudo requer atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar um médico medíocre. E 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio. Como pretender como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito?
É que eu estava falando ali antes, né, gente? Principalmente na época atual, as pessoas tendem a querer ser muito rápido, né? É o resumo do resumo, pega a apostila, pega resumo do que o outro falou. Isso, quando se trata de você estudar uma filosofia, uma doutrina, é muito perigoso, né? Ninguém, pois, se iluda, o estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo, mesmo? É uma pergunta aqui. A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empregue termos diferentes, quer a encarem de pontos de vistas diversos, embora seja a mesma ideia fundamental? Com quem puder as definições que você tem dado de gramática, acrescentamos que a forma das respostas depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradições onde frequentemente só há diferenças de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Aí entra muitas questões, né? Porque aqui ainda ele está falando, não está falando de espíritos puros, porque espíritos puros não, ele fala de espíritos superiores, que é mais elevado que nós, né? Que muitas vezes se ocupam. Mas muitos desses espíritos superiores, já que evoluíram, que eles já têm toda essa predominância para fazer o bem dentro da escala espírita, mas eles trazem ainda aqueles resquícios de conhecimentos que eles tiveram, que eles podem, vamos dizer assim, dentro daquelas experiências que ele teve, dar um fundo naquilo nas respostas que as pessoas colocam, por isso que às vezes se divergem. E aí ele coloca que às vezes não é questão nem o conteúdo, a questão moral, o conteúdo da resposta é a mesma, só muda a maneira que é colocada, né? Por isso que ele fala, ó, os espíritos superiores não se preocupam simplesmente com a forma, para eles o fundo do pensamento é tudo. Então, ele vai continuando aqui, ó, ele vai dar, para ficar mais claro isso, nesse slide para frente, ele vai explicando melhor isso, ó. Temos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divergem na definição que dela deem. Um poderia dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Por isso que nós, no comecinho do livro, do Estudo dos Espíritos, a parte da introdução, Kardec deixa bem claro esses conceitos de alma para evitar exatamente isso, né? Poder-se-á mesmo crer que algum deles professem doutrinas materialistas. E, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, grande espírito, etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Agrupá-lo-ás em 3 classes, outra em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas
nos oferece idênticos exemplos. Cada sábio tem seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Deixamos, conseguintemente, de emprestar a coisa de pura convenção, mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante, e não raro, a reflexão fará se descubra no que pareça disparate, uma similitude que escapa a um primeiro exame. 14º. Passaríamos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se elas não nos oferece margem à observação essencial. Oferecesse, né? Margem à observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-los, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razão seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desses gêneros cometidos por mais de um sábio na terra, o que, entretanto, em nada lhe diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres de matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Nós temos observado nas comunicações de psicografia, nos grupos, que às vezes acontece, e às vezes alguns médios, na hora da comunicação, como ele está falando do pensamento dos espíritos, com a luz apagada, no escuro, ele vai escrevendo. E muitas vezes o médium tem dificuldade de compreender a própria caligrafia que ele escreveu ali, né? Às vezes ele tem que entrar de novo, concentrar de novo ali, por isso que logo em seguida a pessoa lê, e daí ela vai conseguindo reinterpretar, vai pegando a ideia para colocar, porque a caligrafia às vezes são realmente horríveis, né? Espírito da ideia da matéria, linguagem que usa em si é rápido com o pensamento, com o próprio pensamento que se comunica sem intermediário, né? Deixa ali. Muito pouco à vontade ao eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que servem com frequência para obviarem a esse inconveniente, né? O mesmo se daria, aí depois quando ele fala do método, depois que a gente estuda o livro dos métodos, percebe-se que e no início acontecia muito isso, e daí eles fazem aquelas comunicações diretas, né, onde o próprio, não é o médium que pega o pensamento e escreve, e aí eles vão escrevendo diretamente. Aí facilita um pouco, vamos dizer, semiconsciente que fala, né, porque tem consciente, inconsciente, e semiconsciente, que é no meio intermediário, onde o espírito atua mais diretamente com o braço do médico para facilitar isso, né. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir num idioma de vocábulos faseados, mais longos e de maior pobreza de expressão do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para que constitui motivo de impaciência e lentidão, da sua pena
sempre muito atrasada, não lhe acompanhar o pensamento. Isso aqui eu tiro até assim uma observação que é bem simples. Uma pessoa que está em outro país, pega o telefone, liga o telefone. Hoje os caras usam o WhatsApp, pega a mensagem. Vamos dizer assim que não existia ainda o telefone. Eu quero passar... Aí chega para uma pessoa, Paulo, eu quero passar uma mensagem aí para você, mas o cara é um sábio, um médico, conhece. E aí manda a pessoa anotar. Aí ele começa a falar aquelas palavras difíceis, tudo lá. Claro que a pessoa, se a pessoa que está do outro lado lá, ela não tem essa capacidade intelectual de escrever, ela vai ter dificuldade. Aí ela começa a abreviar. Ela vai colocando os pensamentos dela de acordo, quer dizer, vai ter erros de caligrafia, vai estar falando de outra língua, um termo de medicina. Ele vai escrever como é que ele entendeu a palavra, e depois alguém vai olhar e falar, pô, mas isso aqui não pode ser ele que falou, porque está errado aqui. Mas não é, porque a pessoa que estava recebendo aqui, a não ser que ele ditasse, aí que ele fala, a dificuldade seria que talvez ele ditar letra por letra, né? Ah, você coloca o K, mas às vezes a pessoa não tem paciência, fala, vai escrevendo aí, a pessoa vai escrevendo e vai aparecer esses erros, né? Então eu entendo bem claro isso aí. Pode falar, Eliane. Aperta, libera o microfone, se você quiser falar, pode falar. Eu vi que apertou a mão, acho que não quer comunicar, né? Ok. Compreende, acho que esse aqui ali? É aqui. Compreende-se diante disso que o espírito ligue pouca importância à puerilidade da ortografia, normalmente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso o que exprimam indiferentemente em todas as línguas, os que as entendem, e que as entendem todas, claro. Não se procura aí, todavia, que desconheça a correção convencional da linguagem. Observa, olha que ele coloca, quando necessário. Assim, por exemplo, a poesia, por ele ditada, desafiaria quase sempre as críticas do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médio. 15º. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhece. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão alguns dos que se entregaram a esses estudos, tiram conclusão desfavoráveis ao espiritismo. É outro tipo de advertência que ele fala, que algumas pessoas, ele está se referindo, lógico, ele tá, obviamente está falando sobre na época dele, alguns fatos que acontecia, né, que ele pega aqui e coloca, inclusive na parte da introdução do Livro dos Espíritos, que esses fatos acontecem. E outra coisa, eu convido vocês a estudarem a Revista Espírita, que na Revista Espírita, que é o laboratório do mundo invisível, ele esclarece todas essas questões. Quer dizer, aí ele evoca entidades espirituais, vale livre, quer dizer, ele vai clareando tudo isso, ele vai pesquisando, vai conversando, né? Aqui ele coloca mais a maneira mais sintética, mais abreviada, para vocês entenderem, mas querem compreender bem mais todas essas questões, ele vai lá desmembrar isso e vários casos que dá para a gente entender bem claro isso, né? Aí ele coloca: como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá mesmo com todas as preocupações da ordem intelectual que empolguem num cérebro fraco? Ele está dizendo o seguinte: agora a pessoa fala, poxa, aquela pessoa lá começou a estudar o espiritismo, começou a fazer, e naquela época ficou maluco aí e tal, começou a perder o juízo. Aí ele fala assim, ó, mas não dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual, que empolgue um cérebro fraco? E ele vem explicando aqui para frente, ó. Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos o estudo da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzidos? Deveria ser, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropiam seus braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia seu cérebro, que é
do pensamento. Mas, por ser haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto. Eis desde que se liberta a matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica, olha o que ele coloca aqui, do cérebro, que se o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Daí, a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser dos espíritos, em que com eles se ocupou, com a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Quer dizer, se a pessoa tem essa predisposição que ele falou, que já veio com isso pode surgir por vários outros fatores também, não é só porque ele começou a estudar o espiritismo que ficou meio desequilibrado que é o espiritismo, não é isso, né? Pelo contrário, quem estuda o espiritismo, que nós estudamos o magnetismo, praticamos o magnetismo, nós sabemos que podemos ajudar muito essas pessoas que estão com esses desequilíbrios, né? Depois o Kardec vai colocar no próprio estudo da emancipação da alma, né, a importância disso, de você conseguir atuar sobre essas questões morais, né, não só física, né, em termos de cura, né. Então, quer dizer, o espiritismo, pelo contrário, ele pode ajudar e ajudar muito, né, desde que você tenha pessoas que saibam como atuar nessas questões, né. Provavelmente, o louco religioso se houverá tornado um louco espírita. Aqui está dizendo, ó. Se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita, ou seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. É isso que eu estava dizendo. Se você estudar atenciosamente, participar do cérebro, ele ajuda a preservar sobre essa questão da loucura, né? Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, deve contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhes parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que aguarda. Veja bem, ele está falando do espírita, mas o espírita mesmo que compreende bem isso aí, né? A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis a seu adiantamento. Se a sofrer sem murmurar, porque será
recompensado na medida da coragem com que eu as houver suportado. Olha só. Suas convicções lhe dão isso. Uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Olha, gente, importância aí, né? Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam. Qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Tanto que a cifra muito considerável já acende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto, né? Ele está dizendo aí, né? Porque as pessoas começavam a estudar a filosofia espírita, os espíritas, e ele começava a compreender, então seria já ir colocando aí que diminuição dessas questões, né? Dentro do meio espírita. Não que não exista, porque é por isso que eu estou falando, que a pessoa às vezes se intitula espírita, mas não é espírita, né? Esse é um dos resultados do espiritismo que ele coloca. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que hão dado trabalho de sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não tem feito que abalam as imaginações fracas com esses quadros, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar semelhante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo às crianças, um freio para fazê-los ajuizadas. Olha aí, continua. Sim, é do mesmo modo que o papão, o lobisomem. Quanto, porém, elas deixam de ter medos, estão piores do que dantes. É, gente. Continua. Para alcançar tão belo resultado, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo dos cérebros delicados. Bem frágil seria a religião, se por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Infelizmente, assim não é. De outros meios dispõe para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela o saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um terror exagerado. E por hoje é só, gente. Era isso que eu tinha preparado. Preparei esse estudo, acho que é bastante reflexões. Alguém gostaria de fazer algumas observações, alguma colocação? Silvestre, quer fazer algum comentário? Alguém? Estamos abertos. Bacana, né, gente? Que nem eu disse aqui nessa primeira parte da introdução, ela mais tem que ser lida mesmo, porque é uma parte de introdução, mas é para nós compreendermos aí a seriedade que o Kardec coloca, né, no estudo da doutrina espírita, da filosofia espírita, né? Então, a seriedade que nós temos que ter
E até mesmo muitas pessoas, quando frequentam alguns grupos ou quando ouvem alguns comentários sobre algumas questões, que leve em consideração isso, né? Observe, não fica aceitando só porque fulano falou. Às vezes a gente viu a pessoa falando, seja ela quem for. Ah, ela falou, fulano, você fala, peraí, mas faz sentido? Para quem que ela falou? Será que isso tem razão? Vamos usar os critérios que o Kardec nos coloca, né? Ser um pouquinho mais criterioso, né? Vamos, que nem diz o outro, aceitar, mas vamos desconfiar, que nem a própria, depois a gente estudando a doutrina espírita, vai dizer, muitas vezes é melhor você negar 10 verdades como mentira, né? Você aceitar 10 verdades como mentira, do que você acertar uma única mentira como verdade, né? Aí que é a complicação. Porque quando a verdade tem que ser colocada, ela vai sendo colocada de outra maneira, em outro momento, em outras coisas, e chega até em você. Agora, a mentira, às vezes, quando aceita na emoção ali, você aceita aquela mentira como verdade, pode acontecer um estrago muito grande, né? Pode nos complicar bastante para frente. Então, às vezes, fala, poxa, vamos ver e tal, vamos analisar. Não é porque fulano falou, não é porque lá, não foi o Pereira que falou, que nós estávamos conversando agora há pouco, foi a Sônia, foi o Ciclano, foi seja lá quem for. Fala, peraí, mas vamos analisar para quem que ele falou, como é que foi isso, se isso faz sentido ou não faz sentido. Não é que eu vou aceitar porque foi fulano, né? Eu vou aceitar porque aquilo faz sentido, tem razão, que está dentro de uma lógica, né? De moralidade, não é porque foi o Espírito que falou que ele titulou que era Bezerra de Menezes. Peraí, vamos analisar o conteúdo para ver se realmente tem. Se for um conteúdo bom, não é porque mudou a palavra, então vamos aceitar, porque tudo leva, né? E nós, infelizmente, nós estamos passando um momento da humanidade onde que as coisas são colocadas muito rápidas, então nós somos bombardeados de informações e muitas vezes nós somos forçados a tomar algumas decisões, às vezes, sem poder analisar, e aí às vezes a gente cai nesses equívocos que está acontecendo aí, né? Aí vai aquele efeito massa, todo mundo vai, mas fulano, todo mundo vai indo. Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar, né? Vamos aproveitar esses momentos de estudo, essas reflexões, para a gente trazer um pouquinho para isso, para nossas vidas, né, gente? Bom, gente, nosso horário chegou, olha aí, ó, meio programadinho para dar nesse horário de 1 hora. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? Como sempre coloco, está aberto lá no grupo para as pessoas que têm dúvida, que não conhecem, que não entenderam, olha, não compreendi isso. Coloca lá no grupo do WhatsApp, vamos discutir, vamos usar esse canal que nós temos ali para nós debatermos um pouquinho mais essas ideias, né? Falar, eu não concordei, eu concordo, não concordo, eu não gostei, não gostei, sei lá. Bom, quem faz a nossa oração de encerramento? Já que nosso amigo José Silvestre